Dilemas! Ó, Ressaca de carnaval. olha ela. Toda animadinha. Vou nem perguntar como é que foi seu carnaval. Deixa pra lá. Deixa pra lá. 2021 tá aí, gente. As duas avós viajaram durante Que o carnaval. isso? Aí, o que foi que aconteceu? Não teve carnaval. Vamos pedir pra aquela vinheta marota Ai, adoro a ser, vinheta. ser colocada aí. E aí, estão de fone de ouvido? Então, lá vem ela. Solta a vinheta, caboge! Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar, Um problema que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, Dilemas. podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Sabe o que é que ela tá rindo? Eu disse assim, vou ler, que eu leio melhor. A história é a seguinte. Eu vou ler porque eu acho que pode ser que eu, pelo título do e-mail, talvez eu não fale muito hoje não, né? Vamos nessa, acho que vai ser um bom dilema esse. O título do dilema é Dilema da Feminista. E aí vem assim, ó. Olá, Lu e Pedro. Olá. Sou ouvidora assídua do maravilhoso Dilemas desde o primeiro. Ah, para. Que é isso, gente? Poxa vida. Parabéns e obrigada por dividir conosco suas reflexões tão pertinentes e assertivas, com tanta leveza e carinho. Adoro que áudio não mostra, né? Aura. Pois bem, vim aqui falar sobre o meu dilema da vida inteira. Sinto que muitos dos outros dilemas que encontrei pela vida são, na realidade, satélites desse dilemão. Enquanto vivi com meus pais, me lembro de ter vivenciado diferentes situações. Durante um pequeno período, minha mãe teve uma empregada doméstica. Por alguns anos teve uma faxineira 2 ou 3 vezes na semana, e há muitos anos ela dá conta da casa sozinha por falta de grana. Meu pai nasceu no final da década de 50 e, por mais progressista que seja, não é do tipo que divide as tarefas domésticas com minha mãe. Ajuda em uma coisinha aqui e outra ali, e é só. Aos 18 anos ingressei na universidade e me mudei de cidade, passando a morar em uma república. Dessa época até meus 22 anos, precisei aprender a dar conta da minha parte nos afazeres domésticos. Aos 22, passei a morar com um homem que se tornou meu ex-marido após uma relação traumática que durou 8 anos. Durante esse período, acabei contratando uma faxineira para conseguir concluir meus estudos e para não ficar maluca, já que meu ex não fazia absolutamente nada. Cheguei a ouvir dele a seguinte frase, abre aspas, eu sou doutor, não tenho que lavar a louça, fecha aspas. Socorro. Detalhe, eu estava cursando o meu doutorado e pensei, então quem é que vai lavar a louça quando eu for doutora também? Enfim, nunca me senti confortável com essa posição de patroa, entre aspas, que a meu ver é baseada em uma configuração que só é permitida pela imensa desigualdade que assola nosso país, e que inclusive só serve para sedimentar essa desigualdade. À medida que fui me conscientizando do feminismo, isso ficou ainda mais nítido para mim. Quando me separei, voltei a dar conta de mim mesma e da minha própria sujeira e não sofri mais por isso até iniciar um novo relacionamento. Estamos juntos até hoje e temos uma filha. Não temos em casa empregada doméstica, faxineira, passadeira, nem babá. Ele ajuda nas tarefas domésticas, faz bastante coisa, mas não de maneira cotidiana porque passa pouco tempo em casa. Me sinto sempre sobrecarregada porque não dou conta da casa, do trabalho, da maternidade e do casamento a contento. E sinto que, se tivesse uma pessoa paga para manter minha casa limpa, poderia aproveitar mais a vida. Mas sei que eu não poderia pagar o que considero justo e teria, portanto, que contribuir com mais um tijolinho para esse sistema de exploração das mulheres, e mais especificamente das mulheres negras, o que provavelmente me tiraria o sono, já que iria totalmente contra os meus valores e princípios. Sinto que poderia realizar muito mais como profissional se fizesse isso. Meu dilema é essa contradição tão enraizada na nossa sociedade e que me afeta diretamente. Nós, mulheres feministas privilegiadas, estamos autorizadas a explorar outras mulheres em prol da nossa causa,
da nossa família ou do nosso casamento? Ou estou sendo radical demais? Um grande abraço, Valentina. Ai, gente. Facinho, né? Quantas camadas, né, esse dilema. Me chama a atenção uma coisa. Que é assim, antes de falar dessa relação, se ela é opressora ou não, se ela contribui ou não para a opressão, para a manutenção da opressão, né, de pessoas mais pobres, enfim, mulheres negras, eu acho que tem um olhar que precisa ser lançado aqui para essa relação entre esse Enzo e entre essa Valentina. Porque que feminismo é esse no qual eu estou inserida, pelo qual eu luto, que eu não quero oprimir outras mulheres, mas eu me permito ser oprimida. Então, essa relação, dentro dessa dinâmica familiar, existe uma desigualdade. Desigualdade de responsabilidade, talvez de tempo, talvez de envolvimento, né? Eu outro dia ouvi uma coisa de uma amiga que eu achei sensacional. Ela estava falando sobre esse cansaço, carga mental e tal. E aí ela disse uma coisa assim, ela disse assim, Lua, a questão é que todos os dias, quando eu levanto da cadeira do meu trabalho para ir buscar meus filhos na creche, eu estou arriscando o meu trabalho. Porque minha caneta cai às 5:30 da tarde. E eu me arrisco. Eu não marco reunião depois das 5. Eu criei uma dinâmica no meu trabalho, que é uma dinâmica de risco. Porque nem todo mundo gosta, nem todo mundo entende. Meu chefe olha com cara feia. Meu marido não tem essa relação de risco. É como se o trabalho dele fosse absolutamente mais importante e ele não pudesse soltar a caneta hora nenhuma. Então, não. Eu dei um ponto final nessa história. E eu disse, da mesma forma que eu assumo riscos, você também vai assumir riscos. E a dinâmica de quem busca quem na escola mudou para eles. E eu achei essa perspectiva muito interessante. A gente assume riscos o tempo inteiro, Sim. né? Na criação dos filhos. E os homens não querem assumir esses riscos porque pega mal, porque o que é que meu chefe vai pensar, porque, ora, né, não posso levar o filho na escola, não posso levar o filho na natação, não tenho tempo. Então, assim, quando essa Valentina traz essa perspectiva do feminismo, ela precisa refletir que esse feminismo que ela está lutando, né? Ela precisa refletir que esse feminismo pelo qual ela está lutando não está servindo a ela. Esse é um ponto. Eu também fico super mexido com esse dilema dessa Valentina pela quantidade de camadas que tem aí. Eu achei interessante que você trouxe essa lupa sobre essa questão, né? Eu manifesto a minha luta contra o sistema opressor, mas eu estou sendo oprimida. Essa é uma camada, né? Uhum. Mas eu queria falar sobre a camada da luta. O que é a luta? Né? O que é a luta do feminismo? O que é a luta sobre a equidade de gênero? O que é a luta sobre o respeito às nossas distinções, à diversidade de gênero, de raça? Eu tento pensar no seguinte: quando eu estou numa luta, né, e aí vem essas nossas cobranças e autocobranças sobre o que é estar na luta, eu me coloco sempre 100% nessa luta. E isso é coisa para muito poucos. Muito pouca gente pode se dizer dentro de uma luta, por qualquer causa que seja. Muito pouca gente. Essas são as pessoas que a gente olha nos livros de história e elas não descansaram, não morreram sem que a luta fosse até o final na vida delas. Uma coerência absurda. Nós não temos essa coerência. Um dos meus maiores pontos de preocupação que eu poderia chamar de luta é sobre a questão da desigualdade social. Para mim, é o maior mal que aflige esse país. É um país absolutamente esquizofrênico que discute salário mínimo, que é um pedágio de quem é rico para garantir o mínimo a quem está na base da pirâmide, que é a maioria absoluta do país. Sim. Né? A gente devia estar discutindo salário máximo para que um deputado, senador, presidente da República não pudesse ter em conta o que tem. Mas que também um moleque da Vila Madalena que trabalha numa agência com 20 e pouquinhos anos também não pudesse ganhar 20 paus enquanto a copeira da agência que ele trabalha está sobrevivendo com um salário mínimo. E os tickets. Mas também para o médico, para o radiologista,
Quanto cobra um radiologista por uma chapa para você aí? Você que não tem plano de saúde, se você chegar agora no hospital particular, quanto o radiologista vai cobrar? Quanto o anestesista vai cobrar? É uma cadeia, né? Então a gente tem uma falta de controle sobre os salários máximos que abre esse abismo social. E a gente fica se prendendo na discussão do salário mínimo. O salário mínimo é a manutenção da senzala em funcionamento. Sim. É o resto de comida que passava por baixo dos portões para chegar no porão da senzala para que a feijoada tivesse garantida. Esse é o pedágio, o salário mínimo, né? Então, quando eu falo a desigualdade social, para mim é o que mais aflige. E é isso. Atinge a maioria absoluta do país, um país, inclusive, de maioria negra. Atinge, dentro dessa maioria negra, mulheres, porque ficam numa situação de vulnerabilidade tremenda. Mulheres de periferia que são vítimas das violências que a gente já sabe. Então, a gente se dizer numa luta, a gente primeiro precisa ter muita consciência de que a gente nunca está 100% numa luta. A não ser que sejamos esses missionários que entram na história e que ficam na história como lutadores por uma causa. Então, acho que vale olhar, Valentina, primeiro, para que a sua luta pelo feminismo, ela é uma dose do que você é, mas ela não representa quem você é. Isso você quer dizer, então, que mesmo a desigualdade social sendo uma causa que te mobiliza, que te faz pensar em projetos e ter esse tipo de discussão, ainda assim você contribui para isso? Contribuo. Essa é a causa que mais me incomoda, mas eu não posso dizer que essa é minha luta. Uhum. Porque na hora que eu luto também pela nossa sobrevivência, pela manutenção de coisas, a gente tem muito pouco, quase nada. Mas, pela manutenção disso, dentro dessa cadeia, para que eu mantenha, eu pratico também a opressão. Quando a Valentina diz assim, a minha luta é pelo feminismo e eu agora estou pensando em ter uma pessoa aqui dentro para poder fazer com que minha profissão ande, sim, colocar uma mulher, outra mulher dentro da casa dela para trabalhar, ela vai estar lutando contra o feminismo. Ela não vai estar lutando a favor, porque ela está promovendo também essa desigualdade e essa opressão. Então, o que eu sugiro de cara, diante de tantas camadas, é que a gente compreenda que passos a gente pode dar dentro das nossas realidades. E aí, volto ao ponto que você tocou, que acho que só é possível, no caso dessa Valentina, falar sobre essa prática que ela deseja ter do feminismo existente, de todas essas mulheres terem oportunidades iguais, e aí a gente vai para o campo de novo da desigualdade social, se ela e o companheiro dela tiverem muita consciência e parceria do que devem fazer com seus tempos para que os afazeres domésticos sejam realmente divididos pelos dois, para que sobre tempo para que os dois exerçam as suas profissões dentro do que resta, do que sobra, do que temos disponível, entendendo que os afazeres domésticos nos demandam muito tempo. Vou lançar aqui a primeira suposta pergunta do ouvinte, porque eu acho que esse tema tem várias supostas perguntas do ouvinte. Então, Cabote, por favor, solta a vinheta. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. A melhor vinheta da podosfera para um momento que é sempre uma bomba. Sempre que houver uma empregada doméstica dentro de uma casa, isso vai ser uma opressão? Sim, sempre. É a manutenção da casa grande da senzala. Porque para onde vai essa mulher quando ela acaba o expediente dela? Ela vai para uma casa igual a sua? Não vai, né? Ela vai poder levar o cachorro dela no veterinário feito você leva o seu? Os filhos dela estudam na escola feita os seus filhos estudam? Essa mulher tem tempo de ficar com os filhos e brincar como você tem? Essa mulher, no final do mês, ela tem chance de fazer sonhos de dividir uma passagem 2 vezes, mas ir para a Praia do Patacho? O que é uma luta para você? E por mais Volta a forte essa que questão. seja tudo isso que você está falando, né? Porque é super impactante te ouvir falando isso, vai dando né, dentro do coração. Ao mesmo tempo, eu entendo que no nosso caso, ter uma figura como a gente tem, que trabalha com a gente já há 4 anos, significa que eu posso
também trabalhar mais, que eu posso também estar mais com meus filhos. Então, é uma escolha escrota, né? No final das contas. É uma escolha muito delicada, na verdade, porque também diz respeito ao seguinte: se você tem uma pessoa trabalhando na sua casa, você entende esse sistema de opressão, eu acho que você precisa também ter muita responsabilidade sobre o que você faz com o seu dinheiro. Porque, de novo, não dá para discutir nem o feminismo, nem as questões de gênero, nada disso, sem a gente entender que a gente vive num mundo capitalista, pelo menos num lado capitalista do mundo. Onde o abismo social, ele ajuda quem está mais rico a continuar rico. Né? Então, o que é que você faz com esse seu dinheiro? Eu lembrei de um episódio que eu muito pequenininho, nasci, minha mãe e meu pai se separaram, eu era muito pequeno. E minha mãe contratou uma babá para cuidar de mim. E essa babá me acompanhou até, sei lá, os 6 anos, 5, 6 anos. Depois ela não trabalhava mais com a gente, mas eu notava a presença dela sempre por ali. Eu não entendia o que era exatamente estava acontecendo. Até que caiu minha ficha quando eu entrei na universidade. E logo depois, quando eu vi o filho dela, ele era bem mais novo que eu, mas vinha acompanhando um processo muito parecido com o meu. Eu estudei num colégio marista no Recife, ele também estudava num colégio marista no Recife. Eu prestei vestibular para a Universidade de Comunicação, logo depois ele prestou vestibular para administração. Ele se formou em administração. Ele fez uma universidade privada, uma faculdade privada. E só aí caiu minha ficha. Eu perguntei para minha mãe, qual a relação que tem? Ela disse, eu paguei os estudos de Rafael até ele se formar. E eu não sabia disso. Então, estou contando a história da minha mãe porque acho que ela fez um bom uso do dinheiro dela como médica, que precisou de Lia naquele momento em que ela era residente de medicina e eu tinha 1, 2 anos, né? Eu acho que foi uma maneira como ela encontrou, com as ferramentas que ela tinha, e dentro também de um sistema que ainda não era tão discutido, digamos assim, né? Não era tão amplamente discutido. Ela encontrou um mecanismo para tentar minimamente combater essa desigualdade que havia entre ela e Lia, que era minha babá. E eu acho que a gente está num momento onde essa questão ela ganha uma outra repercussão, né? Outra intensidade, porque se a gente lembra das nossas infâncias, tem essa figura, né? Da sua babá que lhe acompanhou a vida inteira. Eu também, a vida inteira tinha gente trabalhando na minha casa. E minha mãe sempre minha mãe também, uma mulher negra. Minha mãe sempre numa postura que ela dizia, e ela diz até hoje, que ela não gosta dessa postura de ser patroa, né, de ser a que dá as ordens dentro de casa. Eu entendo que, assim como sua mãe teve esse gesto com o filho da pessoa que trabalhou num determinado momento na casa dela, minha mãe também teve esse gesto de... Nunca foi uma pessoa da família, que eu acho isso podre. Péssimo. Né, muito colonial. E a gente tem que parar com isso, não é da família, porque a gente não paga ninguém para estar na nossa casa, da nossa família. Mas ela sempre cuidou muito dessa figura até ela se aposentar, né? Até ela deixar de trabalhar na casa da minha mãe. Cara, eu fico tão incomodada, tô tão incomodada com esse assunto, porque... É um incômodo, amor. Porque realmente, apesar da gente cumprir todas as nossas obrigações com a figura que trabalha aqui com a gente, apesar da gente ter esse olhar de cuidado sempre que a gente pode, da gente ter estabelecido novas regras, novos pactos aqui para nossa casa, depois de um período de entendimento onde a gente não precisa, mas não... A gente não demanda mais a presença dela como a gente demandou enquanto as crianças eram muito pequenas. Isso. E essa relação mudou. Essa relação mudou. Radicalmente a partir do momento que as crianças ficaram mais independentes. Exato. Mas ainda assim é uma relação. É uma relação. De opressão, né? Mas dentro do que é possível pra gente, a gente estabeleceu várias coisas, mecanismos. Essa relação ela é intensa e ela é complexa, gente, porque assim, a gente ainda é colonizador. Tem amigos nossos, gente, que a empregada mora dentro da casa, no quartinho dos fundos. Tem amigos nossos que não fazem qualquer passo sem a presença de uma babá. Então, babá, por exemplo, babá foi uma coisa que a gente não teve. E a gente só não teve porque a gente não estava no Recife. Porque a gente estava dentro de um círculo de amigos e numa cidade onde essa presença dessa figura, ela é absolutamente normal. Absolutamente normal. E a gente só consegue olhar
para essa figura de um outro ângulo, de uma outra perspectiva, porque a gente se afastou da nossa origem. Esse assunto é muito foda, porque essas camadas vão se sobrepondo, E eu acho que a gente precisa, minha sugestão aqui para Valentina é que ela faça uma profunda reflexão sobre o fato de que a gente não é 100% nada. A gente não é 100% mãe e pai, a gente não é 100% profissional, doutor, mestre ou qualquer coisa. A gente não é 100% nada. bom, né, Peu? Não, a gente não é 100% bom. A gente não é 100% justo. Isso é uma falácia. Alô, internet julgadora. Você que aponta o dedo sobre as imperfeições do outro, sabe o que é que você está precisando? Terapia! Então não há esse 100%. Então, Valentina, o que eu diria para você é, primeiro, olhar para uma coisa que não somos 100% nada. Você não é, pela relação que você contou sua com o companheiro, você não pode dizer que você luta pela causa feminista. Não é uma luta. Provavelmente você acredita em princípios que o feminismo apresenta e corrobora com a maioria absoluta deles. Exato. Com outros, não. Isso te move. Te move, né? coloca você num lugar de pensamento crítico sobre as coisas, mas você não está 100% alinhada com essa luta. E olhe para isso com generosidade, Valentina. Porque a sua profissão também não é importante para você. A academia também não é importante para você. Seu filho ou filha não são importantes. A sua relação com seu companheiro não é importante. Então, construa dentro dos seus limites e suas limitações. E aí tem isso, né? Essa exigência social contemporânea da mulher que dá conta de tudo. O que eu tenho visto diariamente são mulheres absolutamente adoecidas nesse processo. Adoecidas nesse processo, que levantam essa bandeira, que não querem ter ninguém em casa, que entendem esse sistema de opressão, acham que o fato de não estarem, não terem ninguém em casa trabalhando para contribuir para os afazeres domésticos faz com que elas não colaborem com essa opressão, mas a gente oprime de outros jeitos também. E a gente é isso, assim, a gente é opressor. Não vamos querer nos tirar desse lugar por nossos pequenos gestos e altruísmos, e nós somos opressores e opressoras. Por mais duro que seja ouvir isso, né? E aí eu acho que cabe a gente entender, dentro de uma busca pela consciência, de uma busca pelas igualdades que a gente acredita, o que a gente faz com o nosso dinheiro, como você já falou, com os nossos gestos, né? Assim, eu ouço histórias, gente, que são muito surreais dessa relação de doméstica e patroa, de pessoas que não podem comer a mesma comida, pessoas que não podem ocupar os mesmos espaços, não podem usar os mesmos talheres. Então, assim, esse negócio, ele vai virando um lamaçal. É o Brasil colônia. Pode ser um lamaçal? Pode. É um lamaçal ainda em muitas realidades, em muitas casas, Na casa da gente precisa ser esse lamaçal? Não. A gente pode fazer escolhas conscientes nessa relação, que é sim opressora, mas que de alguma forma a gente consiga olhar no olho dessa pessoa que trabalha na nossa casa e entender que ali essa relação ela se humaniza em alguns pontos. Sim, acho que esse é um belo primeiro passo. Acho também que para um país que tem somente 500 e poucos anos, e que desses 500 e poucos anos viveu 300 e Sobre tantos a escravidão, né? declarada, Sim, porque ela ainda está aí. totalmente. A escravidão ainda está aí. O massacre da população negra brasileira ainda está aí. Vocês acharam o quê? Que em 500 anos a gente ia resolver a parada? Tendo sido colonizado por portugueses e um pedacinho de espanhóis aqui e acolá? A gente precisa olhar para de onde a gente veio. A gente precisa olhar para a nossa incapacidade de criar grandes revoluções, porque o nosso sangue traz um DNA, que é um DNA onde convive o colonizador e o colonizado. Onde convive o opressor e o oprimido, o que matou e o que foi morto. O que a gente precisa escolher é que sangue a gente quer fazer com que corra mais rápido dentro das artérias da gente. A gente pode escolher qual é o sangue que bombeia o coração da gente e os gestos. A gente pode escolher. Agora, entendendo
sim, que é muita hipocrisia a gente achar que a gente não é opressor, quando a gente faz uma coisa aqui e outra acolá. A gente. E a gente precisa lidar com esse lugar com todo o respeito que a gente puder, com toda a generosidade que a gente puder, porque a gente não pode dizer, não, eu não sou isso, Pedro, você está exagerando. Eu acho que eu não tô não, amor. Não, eu também acho que não. Não, mas eu tô falando Sim, amor sim. e tô falando amor também para os ouvintes. Amados. Amados. É. Só dizer, eu não tô exagerando não. Eu não tô exagerando não. Se você não lava a sua privada, eu não tô exagerando não. Se você não cuida dos seus filhos o máximo de tempo possível, eu não tô exagerando não. Se você acha que o seu trabalho é mais importante do que as relações humanas que habitam o que você chama de casa, eu não tô sendo radical não. Não, eu concordo 100%. A minha vontade aqui, peço desculpa se eu estou parecendo radical, mas a minha vontade aqui é tentar fazer com que a gente olhe com muita clareza, porque a gente é muito bom em cobrar, a gente é muito bom em julgar, a gente é muito bom em apontar o dedo. Em se desculpar também, né? Em criar Arrumar justificativas, desculpas, né? que é pior ainda. É. Porque se desculpar, eu acho que a gente deve. Mas a gente arrumar desculpas e subterfúgios para justificar as nossas opressões, não. Vamos assumir as nossas opressões e dialogar sobre elas. Eu lembro uma vez de uma figura numa palestra, uma mulher negra, que ela disse, vocês acham que eu estou aqui falando para a comunidade negra que está me ouvindo? Não. Eu estou falando para vocês que não sentam em roda como nós para discutir a branquitude de vocês. A gente tem que ficar discutindo, a gente tem que o tempo todo lembrar da nossa origem negra. Vocês param para falar sobre a origem branca de vocês? A origem branca de quem chicoteou, de quem trancou pessoas dentro de uma senzala. Não quero falar sobre isso, porque, né, está no passado, Está né? no passado, não está no passado, não. Está agora. Está agora. Está agora acontecendo nas nossas casas. Está acontecendo dentro das nossas... A nossa casa, ela continua sendo uma reprodução do que era o sistema de casa grande senzala. E aí, assim, para Valentina, que nos procurou, trazendo esse dilema de forma muito angustiante para ela, eu queria muito dizer que ela precisa primeiro se ver. Ela precisa entender que só ela, nessa equação familiar, ela também está contribuindo e colaborando para um sistema que é opressor para as mulheres. Sim. Então ela está se colocando nesse lugar. Dito isso, eu acho que ela pode entender quais são os limites dela e quais são os limites desse parceiro no que ele pode dar, no que ele pode oferecer de tempo, de colaboração nessa dinâmica familiar. Se ainda assim está faltando, né, ter ou não uma pessoa é uma decisão que precisa vir com muita consciência e entendimento do que você pode, naquela relação que vai se estabelecer na sua casa, fazer. Sem culpas, assim, mas com muita consciência. Isso que você me falou me traz a uma nova suposta pergunta do ouvinte. Manda. Caboge, solta a vinheta, por favor. Quem quiser dançar pode. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Suposta pergunta do ouvinte, Luanda. Esse contexto que você traz é um contexto que ele volta lá para o início da nossa conversa, quando você fala sobre a relação dela com esse companheiro, né, esse parceiro. E creio eu que esse é um dilema mais do que recorrente. Opa! Ele é um dilema natural, eu diria, naturalizado, que é de mulheres que não encontram eco Nas suas relações. A falta de eco entre mulheres e seus companheiros, seus enzos, certo? Eu acho que entre suas Valentinas também, viu? Pronto, vou chegar lá agora. A suposta pergunta do ouvinte é: você que trabalha majoritariamente com mulheres, como é que faz para que essa conversa, esse diálogo entre essas Valentinas, entre elas próprias, e depois entre elas e esses seus companheiros, por onde é que começa esse diálogo? Como é que faz para que essa notícia chegue aos enzos que estão achando que o trabalho é a coisa mais importante e passam de trator por cima de todas as outras necessidades e demandas de uma casa? Como faz para eles olharem para isso e dizerem, cara, é verdade, eu faço parte desse ecossistema aqui?
Olha, eu acho que nem se o William Bonner desse essa notícia ia fazer sentido, viu? Enzo Bonner, né? É assim, ande com seu martelo para quebrar o paradigma diário. Né? Mulheres, andem com seus martelos nas bolsas. Porque a gente precisa quebrar muito paradigma. Acho que a gente precisa ajudar os homens a quebrar os paradigmas, sim. E aí eu sou trucidada quando eu digo isso, porque vem uma ala super radical e diz assim, eu não tenho que ajudar macho a porra nenhuma, vou ficar passando pano pra macho, né? Eu já tenho minhas obrigações, vou ficar ajudando macho. Enfim, tem essa ala radical, da qual eu não faço parte, porque eu entendo que esses homens eles não fazem a mínima ideia do que é isso que a gente tá falando, do que é essa participação na casa, mesmo eles vêm de um lugar onde a mãe fazia tudo, ou então uma empregada, ou então uma babá. E ele foi criado nesse lugar. Ah, Lua, mas o mundo mudou. Mudou. Mas ele não sabe como participar desse mundo. Mesmo. E aí tem duas coisas. Uma é sentar para conversar, para explicar mesmo, né? Perguntar se tá afim, se não tá. Como a minha amiga, eu corro risco. E você vai correr risco, porque assim, não tem outra alternativa. É sua responsabilidade, assim como é minha. E aí ela estabelece o novo combinado, né? E aí o cara responde, sim, vamos, entendi. Só que muitas vezes essas conversas encontram uma barreira do cara que não quer. Não quer. Mesmo com diálogo, mesmo com o chamado, mesmo com novos combinados, mesmo com o mundo do jeito que tá, ele não quer ver. E aí eu não sei se as relações elas duram, elas sobrevivem, elas se mantêm de pé. E é muito duro encarar isso também. Caramba, meu parceiro, pai dos meus filhos, é um cara que não vai se colocar no processo de mudança. Ele é um excelente pai quando ele tá com as crianças, mas ele não sabe que ele precisa dar descarga, ele não sabe que ele precisa tirar o cabelo do ralo, ele não sabe que ele precisa, depois de lavar a louça, enxugar e guardar, ele não sabe que ele precisa varrer, ele não sabe que ele precisa... Não, ele não sabe, ele não quer saber. E aí sim eu não acho que vale a pena... eu não sei quanto, na verdade, vale a pena insistir com esses homens que não querem ver. Bem boazinha ela, né? Bem boazinha. Eu lembrei que a gente tá assistindo uma série na Netflix chamada Babies, sobre bebês. Eu acho que em português eles colocaram o título como Bebês em Foco. Por que brasileiro? Um dilema aqui. Ruim, né? Por que brasileiro é tão ruim de tradução de títulos, hein? E, bom, mas em um dos capítulos dessa série... No primeiro. Já pra dar um tapa, a neurocientista que faz um estudo profundo sobre o que acontece com o cérebro das pessoas que se relacionam com os bebês e com os próprios bebês nos primeiros momentos de vida, ela faz uma descoberta. Ela faz uma descoberta que é a seguinte: ela descobre que assim que o bebê nasce, as amígdalas cerebrais da mãe, elas expandem para um tamanho que nunca mais elas voltam para o tamanho original. Essas amígdalas cerebrais são responsáveis pela atenção e cuidado. Ou seja, é um estado permanente de alerta, de vigilância. E quando essa informação aconteceu na tela, Lua comemorou como se fosse gol. Ela disse, tá vendo? E ainda tem homem que vem falar de carga mental, olha o que acontece com a gente. Logo depois, ainda no mesmo episódio, ela fez o mesmo experimento com os pais que assumiam a postura de cuidadores. Quando essa amígdala materna ela é ativada, né, ela vai para um tamanho X, nos homens essa amígdala funciona a 1/4. Mas né? aí ela resolve fazer o experimento Isso. com homens que se colocam no papel de cuidadores. Isso. E as amígdalas deles também crescem. Se expandem. Ela fala sobre o nível de ocitocina. O nível de ocitocina que é Igual. distribuído, que é igual. Então, olha, mas isso com aqueles parceiros, enzos, que verdadeiramente decidem atuar como cuidadores. Eu lembro que tem um casal maravilhoso que ela volta ao trabalho e ele fica com a criança. É lindo aquele... Tem um casal de gays também. Que... 2 homens. E aí um deles, né, tá muito nessa... Enfim. Mas o que eu queria falar sobre isso é o seguinte. Eu perguntei adorei a sua colocação sobre essa conversa, andar com o martelo para quebrar os paradigmas. E para os homens, o que eu diria é, precisamos fazer melhores escolhas. A gente precisa ativar
as nossas amígdalas cerebrais, queridos Enzos. A gente não pode deixar que somente as amígdalas das mulheres se expandam. A gente precisa entender que o nosso papel como companheiro e como pai, falando obviamente aqui para aqueles Enzos que são pais, a gente precisa fazer com que as nossas amígdalas se expandam também e não voltem para o mesmo lugar de atenção, porque a gente divide a famosa carga mental. E quando a gente divide a famosa carga mental, a gente para com a fala, que é a fala sobre maridos que ajudam. Isso não existe. E aí isso Né? vai criando Ou- uma nova cadeia, né, Peu? É uma coisa nova. Ou maridos que ajudam, ou essa discussão da paternidade ativa. Paternidade ativa, velho, a fuça de vocês, né, velho? Não tem ativo ou passivo nisso. Tem uma escolha de não você é. ser pai ou então você não é. Não tem maternidade ativa e passiva. Tem? Vocês conhecem alguém? Não. Então, Valentina, sinto que talvez esse seja o fechamento aqui desse dilema tão complexo de hoje. Talvez o primeiro passo seja haver uma conversa entre você e o seu parceiro para que seja possível essa discussão que você traz aqui nesse dilema sobre essa questão do feminismo e sobre a opressão na comunidade feminina negra brasileira. Antes de haver uma posição sobre Uma isso, decisão, uma né? decisão sobre como vocês vão atuar, e se vocês estão realmente nessa luta, juntos, e se você está nessa luta, quais os papéis, gestos e mecanismos que vocês vão adotar dentro do ambiente de vocês, que é a casa. Mas essa não é uma decisão que se toma só, né, Valentina? Não é uma decisão que se toma só. Você não pode arcar com essa dor que você está sentindo, trazendo pra gente, dizendo assim: eu não vou conseguir dormir caso eu contrate alguém. Porque se for para perder o sono, que percam os dois. Exato. E se não for para perder o sono, que também os dois não percam o sono e se corresponsabilizem por dentro das suas limitações, dos seus limites, fazer com que isso aconteça da melhor forma, mas com consciência de que uma contratação de uma pessoa para trabalhar na sua casa, claro, corrobora com o sistema de opressão que está posto na sociedade brasileira. E se você, diante de tudo isso, encarar que a decisão é, não, eu preciso contratar uma pessoa, que você seja regida pelo melhor de você nesse processo. Para que você tenha dentro da sua casa uma pessoa que você, além de pagar bem, ou pagar o que você puder pagar, que você, de alguma forma, consiga também trazer a importância dessa discussão para ela. Porque hoje aqui em casa, se tem uma pessoa mais empoderada e mais consciente do papel, da força, do lugar que ocupa, é a pessoa que trabalha aqui com a gente. É uma mulher que, ao longo desses 4 anos, a gente cresceu muito junto. É verdade. O crescimento foi conjunto, né? A gente cresceu A muito gente junto. acompanhou muita coisa da vida dela, de separação, de recusa de viver numa relação onde ela era oprimida. De trazer os filhos para morar com ela, depois de um longo período dos filhos longe, os filhos sendo criados pela avó no Maranhão, e assim, um incentivo e uma redução da carga para que ela pudesse estar com as crianças. Então, assim, que a gente, dentro dessas relações que são sim opressoras, que a gente possa ser o melhor que a gente puder ser, o melhor ser humano que a gente puder ser. O mais humano que a gente puder ser. E muita tranquilidade em entender que esse país ainda não nasceu. A gente está gestando o Brasil. A gente está gestando o Brasil. O Brasil ainda não nasceu, não. Pactos novos que não façam parte desse repertório que foi o colonialismo. Que foi a colonização e que foi o colonialismo. Da maneira que foi feita aqui. Vamos tentar enxergar isso de uma forma, olhando para a história, olhando para as cidades. Toda vez que a gente pensar se a gente é opressor ou não, olhe no horizonte da sua cidade. Se você enxergar uma favela ou uma comunidade e você não estiver dentro dela, saiba que você é opressor, de alguma forma. Então vamos tentar olhar para isso, vamos tentar gradativamente fazer com que essa gestação desse país seja a melhor possível, que ele chegue saudável no momento que ele possa ser parido por a gente ou pela geração dos nossos filhos ou dos nossos netos de uma forma mais igual. Porque hoje a gente ainda está muito longe disso. Ai, ai, bem suave, né? Essa quinta-feira pós-carnaval. Ainda bem que não foi segunda, porque se a gente começasse uma segunda, se o dilema fosse na segunda,
Ai, gente mas sabe o tava- que eu queria dizer? Eu tenho uma ideia pro Dilema 32, o seu número cabalístico, Pedro. E por sinal, querida Valentina, que perguntou a Lua se Pedro sabia o que era cabalístico. Sei sim, viu? É porque o marido dessa Valentina é professor de cabala. Eu achei bonitinho ela ter perguntado. É, foi demais. Eu tenho uma sugestão, queria saber o que você acha. Sobre o episódio 32. É. Posso falar? Esse episódio cabalístico? Eu queria que fosse, eu tenho a sugestão de ser, ao invés de ser dilemas mandados por pessoas, perguntas e respostas. Pergunta o que você quiser pra gente, que a gente responde no Dilema 32. Como se fosse realmente o apocalipse. É isso? Como se dali não tivesse mais. É isso? A última chance, é assim? Não, a Não? gente vai continuar o Dilemas depois do 32, mas eu acho que desde que a gente começou o podcast, você fala desse bendito, desse número, e eu acho que a gente podia fazer essa brincadeira, abrir essa Vamos fazer isso. Então, peraí. Então, a abrir história para é a perguntas seguinte. e respostas. Então, veja se eu entendi. A gente tá... Hoje é o episódio 27. A gente ainda tem 28, 29, 31. A gente tem mais Sim. 4 episódios Isso. até chegar no 32. Isso. Então, nas 4 próximas semanas, Dilema normal. Dilema normal. Mas quem Isso. quiser participar do episódio especial 32. 32, Manda uma pergunta que a gente vai manda responder. uma pergunta. É É. isso? Uma pergunta gosto qualquer. disso. Pode ser pergunta sobre a gente, pergunta sobre, enfim, Tá. qualquer coisa. Uma pergunta, não vai ser traga o seu dilema, vai Não. ser pergunta que a gente devolve. Pergunta Eu pra gosto gente. disso. Isso vai ser um bom treino, porque a gente tá muito afim de gravar dilemas ao vivo em breve com plateia. Isso vai ser um belo exercício. Então pronto, Dilema Gostei 32 dessa ideia. mande sua pergunta. Mande sua pergunta. Tá bom. Para quem tá chegando agora e tá ouvindo pela primeira vez o Dilemas neste episódio, digo para vocês, esse é o 27º, tem 26 antes para você maratonar. Queria dizer que para mandar o seu dilema pra gente, é só mandar um e-mail para luabarros@redeamparo.com.br ou para... oi@pedrinhofonseca.com.br. Aí você pergunta, você que está chegando agora, né? Você pergunta, vocês gravam todos os dilemas que recebem? Não, porque senão teria que ser 2 dilemas por dia. Em média. Mas a gente queria agradecer pelos dilemas que estão chegando. O que acontece é o seguinte, muitos dilemas conversam. Acredite, o seu dilema, ele dialoga com o dilema de muita gente. Então, muitas vezes a gente escolhe um dilema como símbolo daquela questão que é posta. Isso vale muito dizer. Porque, às vezes, a gente lê um determinado e-mail, dilema que foi mandado, por uma escolha que aquele representa, talvez, melhor um determinado contexto ou uma questão. Mas a gente sente muito prazer e muito orgulho, assim, quando a gente abre o e-mail da gente e tem lá marcado dilemas, e a gente olha essa divisão que vocês se sentem abertos a fazer aqui com a gente. Pra gente é um privilégio, na verdade, É poder fazer muito isso. massa. E é um processo de confiança muito grande. Nossa senhora, tem muito e-mail massa aí pra gente gravar. Tem. A gente não vai dar spoiler não, mas tem. Tem uns que chegaram agora nos últimos 15 dias que estão reverberando na gente, assim. Muito obrigado, gente. Obrigada, Valentina. Amor, você tá linda hoje. Obrigada, amor. Eu tô falando isso, ela tá ajeitando aqui o cabelo na frente. A gente tá aqui de volta aos estúdios do Prozac, dentro do nosso Sem closet. goteira. Sem goteira, né? Deu uma parada de chover e parou a goteira. Mas já volta. Obrigado, gente. Um beijo enorme pra vocês. Beijo. Querida Valentina que mandou esse dilema. Receba nosso abraço. Receba nosso abraço forte e nossa solidariedade a esse pensamento, Totalmente. né? Vamos junto. A gente precisa realmente pensar e debater essas coisas com muita franqueza e transparência. Sim. Esse Beijo, gente. lugar é pra isso. Um Até beijo. quinta. Até já. Acabou hoje? Manda brasa. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.